gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Disley Pinheiro, sou assessor de comunicação e marketing no CREA Júnior Minas Gerais Núcleo Viçosa. E hoje a gente está aqui para apresentar a vocês o nosso novo quadro no nosso canal do YouTube. O nosso quadro vai ser um quadro de collabs e a gente vai estar conversando com diversas pessoas, com diversos assuntos. E hoje aqui a gente está com a presença da Alicia, que é assessora também. Alicia, se você quiser se apresentar. Oi pessoal, tudo bom? E como nossa convidada, a gente tem a honra de receber a Nath Gaia. Oi Nath, tudo bem? Olá pessoal, muito obrigada pelo convite. Bom, Nath, então eu já quero começar tirando algumas dúvidas com você sobre produtividade. E a primeira delas tem tudo a ver com o que a gente está passando agora, que é sobre esse cenário que a gente está na pandemia, né? É cada vez mais difícil da gente conseguir organizar as coisas quando você está dentro de casa e com tudo que está acontecendo. Você tem alguma dica de como que a gente pode contornar essa situação e conseguir um resultado bacana mesmo dentro de casa? Claro. Realmente, desde quando a pandemia começou, eu vi que as pessoas começaram a se perder um pouco nessa questão de produtividade. Eu só esqueci de me apresentar, né? Eu sou especialista em produtividade positiva, eu trabalho exclusivamente com mulheres hoje. Hoje eu trabalho com mulheres, ajudando as mulheres a se organizarem para tirarem os planos do papel. E eu também sou professora na Escola Conquer, não sei se o pessoal aqui já conhece a Escola Conquer, sou professora de produtividade e eu também atuo com empreendedorismo. Quando então, lá em março do ano passado, começou a quarentena, uma das principais dores que chegavam para mim era: Nath, como é que eu me organizo em casa, como é que eu organizo meu home office, como é que eu começo a trabalhar se aqui dentro de casa eu tenho as minhas maiores distrações, tem TV, tem cama, tem de um a um tudo, tem rede, eu tenho rede, né? Então às vezes eu vou descansar na rede, mas como é que a gente vai se organizar com esse tanto de distração? Porque a nossa cabeça, ela estava acostumada a entender que a nossa casa era um lugar de descanso, né? E vamos pensar, para quem não tem uma casa que tem um espaço, igual hoje eu tenho um espaço dedicado para o meu escritório, mas não é todo mundo que tem, então tem muita gente que começou a trabalhar dentro do próprio quarto. E aí o nosso cérebro, ele vai entendendo que, cara, o quarto é um lugar de descanso. Então vai ficando muito difícil a gente trazer um período de alta concentração pro quarto. Então eu comecei a dar algumas dicas sobre como é que a gente consegue manter essa produtividade, que para mim produtividade é fazer a coisa certa no momento certo, dentro de casa. A primeira dica que eu dou para todo mundo é estabelecer horários. Se é horário para estudar, horário para trabalhar, horário para descansar. Porque se a gente não estabelece, uma coisa que eu vi muito nas empresas, dando treinamentos para as empresas, é que as pessoas começaram a trabalhar muitas horas a mais, porque elas já estão em casa, então elas não têm o trânsito, né? Não tem aquela diferença de horário, eu preciso sair de casa às 7 para chegar lá às 8, não, a pessoa já acorda no próprio trabalho. E aí muita gente, mas muita gente mesmo, começou a trabalhar mais cedo e trabalhar até mais tarde por estar dentro de casa. Então estabelecer os horários, olha, o meu horário de trabalho é de 8 às 18, então fica dentro desse horário para você trabalhar. Se você não estabelece esse horário, é muito fácil você se perder. E aí o limiar, né, o limite entre você estar na sua casa descansando e você estar na sua casa trabalhando, ele fica muito pequeno. Então estabelecer horários, estabelecer rotinas, ter um ritual para começar a trabalhar ou estudar, que seja assim, o ritual seria uma sequência de ações que você vai fazer para você criar um clima na sua cabeça de que agora é o momento de concentração, agora é o momento em que você precisa focar e não ficar descansando. Tive uma conversa com a minha psicóloga na semana passada, dessa coisa da rotina do estresse. A gente se acostuma tanto a estar estressado que às vezes a gente se pega procurando coisa para estar estressado, porque já é rotina. Exato. Exatamente. Gente, e me conta aí vocês, que vida gostosa é essa que a gente tem que ficar o tempo inteiro estressado? Não é? Não é gostoso. Por que não a gente incluir elementos que vão fazer a nossa vida ficar mais gostosa? E produtiva, por que não? Eficiente. Porque as pessoas também confundem ser ocupados de ser produtivo e não é a mesma coisa. E aí as pessoas estão lá estressadas, estão ocupadas, não estão conseguindo ver resultado naquilo que elas fazem
E aí não há assim, não há santo que resolva se a pessoa também não começa a fazer essa mudança por ela, né? Sim. Totalmente, total. É. E eu acho que produtividade é muito de pessoa para pessoa. Eu não posso comparar a minha com a sua, porque nós somos diferentes, nós temos rotinas diferentes. Total. E além disso, eu estudo produtividade desde 2013. E desde 2013, estudando, né? Porque eu já tinha um perfil mais planejador e executor. Eu sou muito de mão na massa, assim, mas eu gosto de planejamento também. Então aí você pensa, eu que estou estudando isso desde 2013, por uma pessoa que vai começar a se preocupar agora, né? Uma pessoa descobriu através desse vídeo aqui, começou a pensar, poxa, eu realmente posso organizar melhor o meu dia. Até ela chegar num nível que seja orgânico para ela, que seja adaptável dentro da rotina dela, demora um pouco, né? Então, para chegar no formato que eu tenho hoje de vida, demorou um pouco. E não existe, assim, uma fórmula. Total, eu acho que a gente entra numa pira. Oi? Bem no início, a gente acaba entrando numa pira de tipo assim, eu preciso ser produtiva, eu preciso ser organizada. A gente ficou viciada do check. Até entrar numa forma orgânica, numa forma que seja aceitável, digamos assim. Isso. E não existe Exatamente. uma formulinha, né, que você passa, uma receitinha, olha, se você seguir isso, você vai ser produtivo. Depende muito do que a pessoa tá, no local que ela tá inserida, na atividade que ela precisa realizar e tudo mais. Total. Total, Nath. com certeza. E eu sempre falo assim, olha, gente, porque também, sabe o que as pessoas procuram? Elas sempre querem uma ferramenta, elas sempre querem uma técnica, tipo, ai, Nath, me ensina aqui, eu preciso saber uma ferramenta, preciso mais de uma ferramenta. Receita de bolo. Cara, aí fica lá a pessoa com 500 mil aplicativos, tipo assim, não funciona, sabe? Porque não é a questão de ter uma ferramenta, é entender aquilo que funciona pra você e manter aquilo. E só que não precisa manter pra sempre também, porque a gente muda o tempo inteiro, então tudo que a gente usa pro nosso dia vai mudando. E as pessoas acham que planejamento e organização tem que ser engessado, tem que ser o preto no branco. Se eu não cumprir 100% da minha lista de tarefas, não presto. Eu não sou produtiva. Gente, tipo, cara, pelo contrário. Eu falo assim, para um planejamento dar certo, ele tem que ser flexível. Você tem que poder mudar as coisas de lugar. Você tem que entender que a vida ela não vai ser perfeita e que tá tudo bem, que é isso mesmo. Então você tem que absorver, tipo, o seu planejamento, não é você que se enquadra no seu planejamento, é o seu planejamento que se enquadra na sua vida, é diferente. Aí as pessoas ficam tentando fazer o contrário e ficam frustradas. Sim. Nath, eu ia te perguntar agora sobre essa sua organização de tarefas, né? Se você utiliza alguma forma para organizar suas tarefas no dia a dia, sobre aplicativos. Você tem alguma dica de algum aplicativo que seja bacana pra gente começar essa organização? Porque às vezes pra gente iniciar isso pra gente, é bom a gente ter algum auxílio de alguma coisa que te coloque um pouco no eixo, né? Sim. Primeiro a gente tem que entender assim, qual que é o nosso perfil. Se você é um perfil mais do papel e caneta, ou se você é um perfil mais digital. Para quem é do digital, tem uma série de aplicativos. Eu vou falar aqui pelo menos 2 aplicativos. Vamos falar 3, né? Tem o Todoist, que é um gerenciador de tarefas. Então lá você inclui todas as tarefas que você precisa realizar num determinado período de tempo e você vai dando check por ali. Tem o To-Do, que é a mesma forma de você incluir tarefas para você dar o check. Tem o Asana, que é uma ferramenta que eu acho ela muito interessante porque ela é muito visual, ela é similar ao Trello, mas eu acho que ela é um pouco melhor que o Trello. Mas você também consegue fazer um planejamento de acordo com a sua semana. É um planejamento diferente do que um planejamento feito no To-Do ou no Todoist. Que eu particularmente, eu sou muito do papel. Eu gosto de pegar, eu gosto de colorir minha bolinha na hora que eu faço um check, assim. Mas aí o que eu ia falar, que pouco importa a ferramenta que vocês forem usar. O mais interessante é vocês entenderem uma metodologia e criarem um sistema que vocês consigam sustentar
para manter. Então, pouco importa se eu vou aplicar minha metodologia no papel ou no Asana, vai funcionar igual. E aí, o que eu faço? Como é que eu me organizo? Eu faço um planejamento sempre semanal. Então, como é que... Tem algumas etapas, mas assim, rapidinho, tem até um vídeo já no meu canal que falo sobre isso. Que a primeira coisa que eu faço é listar todos os compromissos que eu tenho para a próxima semana, para os próximos 7 dias. De aula, de reunião, de atendimento a cliente, de lives, de tudo que eu tenho que é compromisso. E compromisso é tudo aquilo que tem dia e hora marcada de começar e terminar. Então, tudo aquilo que for compromisso, eu vou anotando numa lista mesmo, sem me preocupar muito em ordem, vou anotando. Depois que eu anoto os compromissos, eu dou uma olhada se eu tenho atividades com prazo. Se eu tenho atividades com prazo, eu vou anotando essas atividades que têm prazo, já para os próximos 7 dias, logo embaixo dos compromissos. E depois eu vou anotando as tarefas que eu gostaria de realizar nos próximos 7 dias. Não necessariamente eu preciso realizá-las nesses 7 dias, tá? Nesses próximos 7 dias. Depois que eu faço essa listagem, eu vou mensurar mais ou menos quanto tempo eu preciso para executar cada uma das coisas. Sabe por quê? Às vezes a pessoa ela faz uma lista, ela se programa, ela faz uma lista de tarefas, e aí ela fica muito frustrada porque não cabe no dia a dia dela, ela não consegue cumprir aquela lista de tarefas. Mas ela não parou para ver que ela listou umas 10 coisas que demoram pelo menos 2 horas cada coisa. E é óbvio que não vai caber. Só que as pessoas não têm essa noção. Então, por isso que eu vou sempre mensurando. Eu olho assim uma atividade, por exemplo, eu tenho que fazer post pro Instagram. Sei lá, eu demoro 1h30 pra fazer, beleza. Então, eu coloco lá, post no Instagram, 1h30. Tá. Aí eu preciso gravar vídeo pro YouTube. Eu demoro 40 minutos. Aí eu coloco lá. Então eu vou mapeando isso. Depois eu vou distribuindo na minha semana de acordo com compromissos. Eles vão pra data certa. Aquilo que é compromisso já tem uma data certa. Agora as outras ações eu vou dividir conforme o tempo que eu tenho disponível. Então eu não crio um dia que é demais para o que eu vou dar conta de fazer. Se eu já vi que num dia eu vou ter 4 reuniões, cada reunião durando 1 hora, eu vou ter que fazer menos coisas, porque eu não vou conseguir absorver uma demanda grande de atividades, porque metade do meu dia vai estar repleto de reunião. Se eu tenho aulas já programadas, e aí eu lembro quando eu fazia faculdade, porque já tem um tempo, que eu fazia, né, um período das aulas, enfim. E aí, no restante, eu me dividia para fazer os trabalhos, para não deixar acumular. Eu ia fazendo os exercícios, eu ia estudando, enfim. Então, eu vou separando conforme o tempo que eu tenho disponível. E aí, eu crio uma lista de tarefas para minha semana, né? Porque eu distribuo isso ao longo dos 7 dias, que é muito mais real. E que se não couber, por exemplo, eu programei 5 coisas para fazer hoje. Se eu não conseguir cumprir as 5, tá tudo bem. Eu já sei para qual dia eu posso mandar atividade que eu não cumpri, porque eu tenho essa minha visão da semana. E aí eu tenho uma visão muito mais estratégica e com muito mais clareza da minha semana e das minhas ações. Então isso me ajuda muito a ser produtiva. Perfeito. No início, quando eu comecei a me organizar, uma coisa que você falou de ir organizando as atividades do dia, eu não colocava mais coisa do que eu conseguiria fazer no dia, mas eu acabava que eu não dava espaço, sabe? Essas pausas que a gente falou, esses 5 minutos entre uma atividade e outra. Não, eu ia terminar de 4, eu achava que 4 e 1 eu ia começar outra atividade. E também não dava certo. Isso. É até um ponto, porque as pessoas acham que tarefa tem que ter horário. E tarefa não tem que ter horário. A única coisa que tem que ter horário é compromisso. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo hoje é um compromisso que tinha um horário marcado. O restante das coisas, por exemplo, que eu tenho que programar, eu tenho que assistir hoje 2 aulas. Real oficial. Beleza. Tá ali. Eu posso assistir assim que a gente terminar, como eu posso assistir depois da minha outra reunião. Tanto faz, tanto fez. E aí, como as pessoas elas acham que tem que estar tudo na régua, tudo cronometrado, elas também ficam frustradas quando elas não conseguem cumprir. Fica pesado, né? Fica pesado, não fica orgânico. E, foquem aqui, porque a produtividade, ela pode ser positiva, ela não precisa ter esse chicote nas nossas costas que a gente insiste, e que dá para ter uma vida muito mais tranquila se a gente sabe usar o tempo a nosso favor.
Falando em tempo, inclusive, tem muita gente que fala que se tivesse mais tempo, aí daria tempo de ser produtivo. Mas como é que você enxerga essa relação entre tempo e produtividade? Adoro. Sabe por que que eu adoro? Adoro. Porque o nego fala assim pra mim, ai, Nath, mas eu não tenho tempo. Quanto tempo você passa no celular? Aí eu conto que o brasileiro fica em média 4 horas e 48 minutos no celular todos os dias. Aí a pessoa, nossa, mas e aí fala que não tem tempo pra ler, não tem tempo pra estudar, não tem tempo pra fazer uma atividade física, não tem tempo pra fazer um inglês. Mas tem tempo pra estar lá no TikTok. Tem tempo pra estar lá no YouTube. Eu tô de olho, eu sei. As pessoas, elas têm que entender que tempo é prioridade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu, vocês, Obama, a Gisele Bündchen, o Papa, todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que a gente faz com as nossas 24 horas que vai fazer os nossos resultados? É aquilo que a gente prioriza. Se a gente fala assim, Nath, eu não tenho tempo, eu escuto, isso não foi prioridade pra mim. Então as pessoas têm que parar de botar culpa no tempo, na falta de tempo, e começar a assumir, priorizei outra coisa. Priorizei meu lazer, priorizei meu descanso, priorizei minha rede na varanda. A gente pode priorizar a rede, tá tudo bem a gente priorizar um momento de lazer, mas a gente tem que assumir que a gente tá priorizando outras coisas, porque senão fica muito fácil. Eu não fiz porque eu não tenho tempo, eu tenho ódio dessa frase. Nath, no caso de metas, se a gente estipular metas pra semana, seja pro dia, você acha que dá pra gente conseguir produzir mais se a gente falar, não, eu tenho que ir até o final do dia entregar esse tanto de resultado aí? E isso tá ligado diretamente com produção? Claro, porque se você não tem clareza aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, se você não tem uma clareza do porquê que você vai se esforçar para atingir determinada ação, por que você vai ficar a tarde inteira com a bunda na cadeira estudando? O que você quer atingir com isso? Se você não tiver essa clareza, se você não tiver uma meta, fica muito mais fácil você dispersar, ou mesmo você acaba não entendendo, não é nem entendendo, é que você acaba não se esforçando, porque o ser humano só faz aquilo que faz sentido pra ele. Ponto. Se você entende que você está estudando para um motivo X, você vai fazer isso. Senão, você vai procrastinar. Então, você tem uma meta, por exemplo, essa meta pode ser uma prioridade no seu dia, uma coisa que você tá, assim, uma preguiça danada de fazer. Mas aí você fala assim, não, hoje eu finalizo isso aqui. E você começa seu dia já atacando essa sua prioridade. Pronto, você já venceu o seu dia. Aí você vai entender, por exemplo, eu como empreendedora, né? Eu tenho as minhas metas, eu tenho meta de faturamento, eu tenho meta de cliente, eu tenho meta de quantas pessoas eu quero atingir. E se eu faço meu dia a dia, se eu trabalho sem pensar nas minhas metas, eu vou demorar muito mais para atingir. Porque, afinal de contas, tanto faz, tanto fez. Agora, se eu tiver uma clareza, bom, beleza, até o final da semana eu quero terminar de fazer o trabalho X, eu quero estudar isso, eu quero fazer essa revisão. Beleza, você já tem uma clareza por que você vai se esforçar e para que você vai se esforçar, entende? Então, ter metas claras te ajudam não só na questão da produtividade, na realização de objetivos, mas também elas te trazem mais felicidade. Real oficial. Com toda certeza. Agora, pra mim, assim, o que eu acho mais difícil são as metas a longo prazo. Porque a gente acaba que desestimula desse caminho. Uma coisa que você tem uma meta pra daqui a um ano. Vai ter dia que você não vai estar tão animada assim com essa meta. Sim, mas aí tem as formas, né? Tipo, por exemplo, vou pegar essa meta do ano, tá? Quando eu, mais ou menos em novembro, eu faço meu planejamento pro ano seguinte. E aí eu faço um planejamento anual. O que eu quero, qual que é o resultado que eu quero chegar em dezembro de 2021? E aí, com esse resultado definido para o final de 2021, eu vou dividindo essa grande meta em etapas, até chegar numa parte que fica uma etapa tão
tão pequenininha que eu incluo ela no meu mês, que eu incluo ela na minha semana. Então, o tempo inteiro eu estou em contato com aquilo que é grandioso, que eu quero alcançar. Mas eu só consigo me manter em contato se eu pego o grandão e vou dividindo em pequenas etapas. E aí essas pequenas etapas, elas viram tarefas. E aí você vai se mantendo accountable, você vai se mantendo responsável, você vai se mantendo conectado com aquela sua meta. Então essa é uma boa dica. Se você tem uma meta que tá grande demais, divide em pequenas etapas e se programa para realizar, porque senão vai chegar lá no final desse ano, você não fez nada. Gente, achei No início do ano passado, eu comecei a estudar francês, porque eu queria fazer uma prova de proficiência dali a um ano. Uhum. Ontem eu fiz a minha prova de proficiência, até por isso tá na minha cabeça. Eu passei, deu tudo certo. Mas nesse caminho, entre quando eu comecei a estudar o francês e a prova de proficiência, não foi um caminho linear. Porque tinha momentos que a meta, ela tava ali, que eu pensava, nossa, eu quero muito. Agora tinha dias que eu dizia, eu aproveito só daqui a 8 meses, daqui a 6 meses. Sim, mas o processo não é linear, a vida não é linear, então não Sim. tem como. Né? Não tem como a nossa ação ela também ser, não tem como a nossa energia ser sempre alta. Não é todo dia que eu acordo, tipo, eu quero conquistar o mundo. Tem dias que eu acordo na merda mesmo, e é isso aí. Aí eu faço o quê? O mínimo que eu preciso fazer naquele dia. E vou pra rede. Mas é muito gratificante. Desde ontem eu tô aqui com um sorriso de orelha a orelha, porque deu certo esse um ano que eu me propus a fazer alguma coisa, né? Excelente. E já celebra. Arruma um jeito de celebrar, vai tomar um espumante, uma coisinha assim, faz uma videochamada com alguém especial. Então, pra finalizar, Nath, você tem alguma dica que você acha que é essencial? Que assim, você não tenha falado ainda? Claro, tenho sim. Me sigam no meu Instagram, no @natgaia. Melhor dica. Melhor dica. Porque lá no meu Instagram eu vou falar sobre produtividade, eu vou falar sobre hábitos. No meu YouTube também. Porque meu desejo, né, a minha missão aí é ajudar a tirar um pouco esse peso. Eu não quero fomentar a ansiedade das pessoas através da produtividade. Pelo contrário, eu quero mostrar que a gente pode ter uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, se a gente usar isso a nosso favor. E aí eu uso muito da psicologia positiva aliada com a produtividade para trazer essa leveza, da gente ir entendendo que a gente não é robô, e tá tudo bem. Então vai ter dias que a gente vai estar assim super em alta, outros dias a gente vai estar em baixa. E a gente precisa aplicar aquilo que a gente aprende. Então, toda quinta-feira, 12h30, eu faço uma live lá no meu Instagram. Às vezes eu faço aqui no YouTube também. Dando muito conteúdo. Eu faço essas lives desde setembro de 2019, todas as quintas-feiras. Então, eu dou aulas mesmo. Mas o meu intuito não é só inundar vocês de teoria, é fazer com que vocês encontrem uma forma de aplicar aquilo que eu ensino para vocês conseguirem realmente ter uma vida mais tranquila. Então tem lá o meu Instagram, tem alguns aplicativos que eu adoro, tem Forest, que é um aplicativo de foco. Para quem tem Android é gratuito, para quem tem iPhone não é, sinto muito. Mas o Forest, ele vai criando uma floresta de foco, ele trava o seu celular, enquanto você coloca lá um período de tempo, para poder concentrar em alguma atividade, enquanto isso o telefone está travado, e aí você vai criando uma floresta de foco. Uma outra dica, então, a terceira dica, é vocês desabilitarem as notificações do celular. Desabilitem as notificações. Não é deixar em modo avião, não, é desabilitar mesmo. Para que essas notificações, elas são muito distraidoras, elas distraem a gente. Como é que chama isso? Elas distraem a gente, elas tiram o nosso foco, tá? É isso, elas tiram o nosso foco. E aí, toda vez que a gente perde o foco, fica muito mais difícil da gente voltar pro que a gente estava fazendo. Se a gente perde o foco, a gente pode entrar no mundo de Nárnia lá nas redes sociais e se perder para sempre. Então, tirem as notificações do celular, vocês vão ganhar muito mais concentração, vocês vão ter domínio do tempo de vocês, porque aí vocês vão olhar as coisas quando vocês quiserem, e ainda assim vocês vão ver que a gente olha bastante o telefone. Eu falo também por mim, porque eu não sou um robô, eu também mexo bastante no celular,
E aí, essas são as dicas aí, ó. Me seguirem lá no @natgaia, usar o Force e também tirarem as notificações. Certo. Bom, Nath, primeiramente eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, também agradecer a Alicia e agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que ajudou muito a gente a entender um pouco mais sobre produtividade. E é isso, Nath, se você tiver aí, quiser, né, apresentar seus arrobas, divulgar o seu canal, pode falar, pode ficar à vontade. Tá, joia. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Eu amo falar sobre isso, então aí eu tenho até que me segurar um pouco. Mas vocês podem me encontrar então lá no meu Instagram, no @natgaia, aqui no YouTube, meu canal é youtube.com/nataliagaia, Natália com TH. Para quem gosta de podcast, tem também podcast Desenrolando com Nath Gaia. Também tem mais de 120 episódios aí para quem quiser ouvir, sempre falando sobre os temas de mudança de hábitos, gestão do tempo, hábitos, psicologia positiva e como a gente pode se desenvolver profissionalmente, né? Desenvolver nossa carreira, nosso negócio, enfim. E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito, me mandem um direct lá no Instagram, que vai ser um prazer continuar o papo com vocês por lá. Maravilhoso. Foi ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Gente, então é isso. Não se esqueçam de deixar os seus likes, o seu comentário. Aqui em cima vai estar aparecendo as nossas redes sociais. Se inscrevam no canal, sigam as nossas redes sociais, ativem o sininho. É isso. Beijo, gente. Beijo, Muito pessoal. obrigado. Muito obrigada.